Bárbara e a Camila. Camila. Dona Bárbara, conta aí como é que foi a guerra da senhora na luta com a sua filha e como que a senhora venceu aqui no jejum das causas impossíveis. Então, pastor, a minha mãe tinha acabado de falecer, dia 24 de dezembro desse ano. E no dia 25, eu fiquei sabendo que a Camila estava com crise lá nos Estados Unidos. Com crise. Essa crise foi o que, Camila? Foi uma cadência de eventos, né? Primeiro eu passei por um relacionamento muito abusivo e que eu sofria muito. Eu era abusada praticamente todos os dias, por 3 meses. E isso lá nos Estados Unidos, longe da minha família, ninguém sabia de nada. E depois disso, eu entrei em um outro relacionamento também, com outra pessoa, que eu fui até para Israel, fiquei 3 meses em Israel e me desequilibrou completamente, fisicamente, espiritualmente, completamente arrasada. E eu voltei para os Estados Unidos desse jeito, para a família do meu pai. E aí foi no dia 25 de dezembro, eu perdi a minha consciência. Você entrou num estado de depressão profunda. Não era depressão, era como se eu tivesse perdido minha consciência. Então, as pessoas falavam ao meu redor e eu não tinha ação, eu não tinha reação. Eu estava completa... Tanto que teve uma hora que eu fiz xixi na calça, porque eu não tinha reação. Então, a pessoa, assim, independente que eu era, sabe? Uma pessoa madura, tudo isso perdeu. Eu parecia uma criança de 3 anos, que não tinha controle sobre as suas reações. E a senhora vendo isso como mãe? Não, pastor, quando eu vi pelo vídeo. Assim, eu fiquei naquele momento e falei, Senhor, eu não sei nem o que fazer, porque eu estava aqui em Mato Grosso, ela estava lá nos Estados Unidos. E ela precisava voltar para o Brasil, numa época que é tudo caro, que passagem aérea não acha, e lá estava com neve, o aeroporto estava fechando, e ela parada, ela entrou em catatonismo, quando paralisou tudo. É uma depressão mais aguda que existe, que a pessoa desbloqueia, sabe assim, ela para de pensar. Ela fica realmente como se tivesse, como se fosse uma criança mesmo, mas parada. Eu cheguei a ver a sua filha quando ela voltou, né, aqui para cá, a senhora trazendo ela aqui para a igreja. A gente viu o estado que ela estava. É como se a gente falasse com ela, a gente olhando hoje, quem vê a imagem dela, já tá, o rosto dela está normal. Mas eu tenho uma foto dela. Mas a gente não conseguia falar com ela direito, parece que ela não ouvia. Não ouvia. Eu tenho uma foto dela quando ela chegou. Eu sempre mostro essa foto do antes e depois. Eu tive coragem. Eu falei, eu vou tirar essa foto porque um dia eu sei que isso aí vai ser testemunho, né? E aí, quando ela chegou, eu fui buscar ela em São Paulo. Minha mãe enterrou dia 25, dia 26 eu estava em São Paulo buscando ela. E ali começou a nossa guerra. Uma guerra, uma luta que eu nunca na minha vida pude imaginar. Que eu ia ter forças para passar. Porque eu falei, meu Deus, esse ano foi tão complicado. Mas assim, se o Senhor permitiu que isso acontecesse, eu sei que isso vai dar um escape. O médico falou o quê? Então, que ela foi difícil, pastor, porque eles não tinham diagnóstico, né? Assim, foi uma sucessão de coisas que ela passou por 5 médicos. 5 médicos? 5 médicos, tomou todos os tipos de... Numa semana gastamos R$300 com um remédio que não funcionou para ela. Não funcionou, o remédio não funcionava. E aí, cada vez mais um tratamento diferente, um médico diferente. E eu já não sabia mais o que fazer. Foi quando realmente eu falei, teve um dia que eu cheguei aqui no jejum transtornada. Eu falei, chega, porque eu olhava, amanhecia, eu estava na fé que ela ia acordar e falar, ô mamãe, eu despertei. E não acontecia isso. E um dia eu vim pro jejum, aqui no sábado, que eu estava com minhas forças, eu já não tinha mais, assim, foram 3 no limite, né? No limite, pastor, eu já não, assim, eu não conseguia. Quanto tempo a luta? 3 meses. 3 meses. Mas foram 3 meses, assim, que eu não tinha descanso, porque ela... A perda da mãe e, na sequência, a filha entrou em um estado gravíssimo, espiritualmente falando, estava abalada emocionalmente por conta de relacionamentos abusivos, e é como se ela tivesse perdido a memória, passou por 5 médicos, o médico não conseguiu achar o que ela tinha, e só o jejum que resolveu. E aí? E aí nós procuramos o último médico. Eu falei, minha filha, a gente vai no último médico. Eu abri um jejum de 3 dias, pastor, porque o senhor estava naquele propósito de jejum, né, direto, né? E aí esse jejum me deu forças para tomar a decisão certa, e era um tratamento que eu nunca imaginei que fosse ter. E ela fez esse tratamento, foi assim, como tirado com a mão, né? Ela fez um eletromagnetismo, né? Então assim, foi um tratamento de choque para ressuscitá-la. Gente, sua filha estava morta viva. Estava morta, pastor, morta. Sabe assim, ela falou, mamãe... Você se sentia morta. Pra mim eu achava que não ia ter mais jeito. O que passava dentro de você?
passava que a minha avó, ela tinha o mesmo problema que eu tive, e a minha mãe também teve. Então, na minha cabeça, aquilo era natural, era o que eu tinha que passar. Você aceitou aquilo. Era o que eu ia ser pro resto da vida, eu ia ser doente. Tanto que eu pedia, me interna, porque eu queria ser internada. Porque pra mim, eu tava doente, eu não tinha mais condição de viver. Resumindo, fez o jejum, foi pra fé, como é que você tá? Tô ótima, tô na fé. Voltou normal? Voltei. Tá mais forte, né? Muito melhor. E aí, dona Bárbara? Há um mês, pastor, que ela tá assim. Mas assim, A gente vê a mudança dela muito brusca, né? Vendo ela antes e agora. Quem viu ela antes e vê ela agora sabe o que a senhora passou. hoje ela é prova viva, todo mundo. E eu não tinha vergonha de trazê-la, porque ela não queria vir, muitas vezes, porque a pessoa ficava olhando e falou, minha filha, a gente tá indo na casa do nosso pai. Se a gente não for lá, a gente vai aonde? Não, deixa eu olhar, não tem problema. Eu não tinha vergonha. Eu tive a fé de falar assim, tudo vai passar. Mesmo eu achando que eu fosse desmoronar, mas A isso... senhora fez jejum, fez campanha, fez propósito, pano de saco. Tudo, pastor, tudo. Fiz jejum, campanha, coloquei a foto dela que não tá com sacrifício. Sabe, eu fui pro altar. E aí? Então nós estamos aqui hoje para contar testemunho. Resolveu. Resolveu o problema. Funciona o jejum. Funciona. Deus abençoe. Deus abençoe.